discípulos de uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? O cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Poder sentar em nome de Jesus. Estamos diante de mais uma história que nos impressiona pela profundidade. E nós encontramos aqui mais uma biografia de um homem que se encontrou com Jesus, vivendo um quadro crítico da sua história, porque a Bíblia diz que ele era um homem que possuía uma deficiência visual, e essa deficiência o impossibilitava de ter uma vida socialmente feliz. Porque primeiramente uma pessoa que era portadora de uma deficiência dentro dos tempos bíblicos, havia um preconceito e uma reputação da sociedade acerca dessas pessoas. Este homem, ele está vivendo um quadro crítico porque a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho. Quando a Bíblia cita e faz a citação à beira do caminho, significa fora de todo o padrão de seleção humano da época. À beira do caminho significa fora de um projeto social da época. À beira do caminho significa afastado de tudo e de todos, abandonado, deixado e até mesmo esquecido por todos. À beira do caminho significa uma posição de incômodo, de rejeição, uma posição onde as pessoas olhavam para ele e diziam: esse aí nasceu para sofrer, esse aí nasceu para viver e nunca vai alcançar alguma coisa. Todas as pessoas que olhavam para ele, porque ele estava à beira do caminho, dentro e na saída da cidade, olhavam para ele e viam o quadro da dor, o quadro do sofrimento, o quadro do desprezo, o quadro de angústia, de depressão, de sofrimento e abandono. A Bíblia diz que ele era mendigo. O que é ser mendigo? Ser mendigo é você viver uma limitação financeira. A Bíblia está dizendo que ele estava vivendo uma situação de dependência das pessoas. Pessoas passavam por ele e lançavam moedas, ou quem sabe um pedaço de pão, e estendia a sua mão para dar alguma coisa. A sua vida era acostumada a viver por migalhas que caíam das mãos das pessoas. E se acostumando com essa situação, a vida dele era na saída da cidade, buscando esmola, buscando até mesmo pequenas coisas para tentar e resolver momentaneamente a sua situação. Mas a Bíblia diz que em determinado momento Jesus está dentro de uma trajetória naquele dia. O seu objetivo é estar em Jerusalém. Dentro desse texto nós encontramos a expressão dizendo que Jesus ele vai passar em Jericó. Dentro da primeira análise desse texto, nós vamos entender que Jesus entrou dentro de Jericó. Aí nós vamos estudar a geografia bíblica, nós vamos entender que Jericó seria um acesso mais rápido para Jerusalém. O objetivo aqui era estar em Jerusalém. Havia alguma festa, algum momento especial que Jesus ia pregar sermões e instruir os discípulos e a multidão que ali estava. Mas de repente a Bíblia diz que Jesus vai entrar dentro de Jericó. Quando eu comecei a ler essa passagem bíblica, o Espírito de Deus começou a falar no meu coração. Eu comecei a compreender as verdades profundas acerca deste momento. Jesus entrar em Jericó dentro deste momento, desta ação, não era algo normal e até mesmo algo que acontecia corriqueiramente. Juntamente quando Jesus, em capítulo número 4 do Evangelho segundo escreveu João, vai entrar dentro de um território dos samaritanos, também era uma coisa, podemos dizer, excepcional. Não era comum um judeu entrar. Jericó também carregava uma marca totalmente contrária. E um judeu que se prezava jamais aceitaria a ideia de entrar em Jericó. Número 1, Jericó era amaldiçoada. Quantos de nós não se lembra no Antigo Testamento, quando Josué estava juntamente com o povo para conquistar a terra que Deus jurou aos seus pais que lhe daria por herança? O Jordão estava à sua frente. Deus chama Josué, dizendo: Josué, levanta-te pois agora, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria por herança. Não te mandei eu, esforça-te em teu âmbito, não passe nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós conhecemos a história, mas estava ali o Jordão. O sacerdote toma a arca, começa a convocar os pés na água do Jordão. O Jordão começa a abrir, princípio de um milagre e da provisão sobrenatural do Senhor. A marca que Deus estava, como foi com Moisés, estava na vida de Josué. E assim como Deus agiu com o Mar Vermelho, abriu o Jordão para o povo passar. O povo começa a conquistar, começa a tomar posse da terra, mas
existia uma cidade chamada Jericó, uma cidade antiga, e segundo os historiadores era uma cidade opulenta, uma cidade que carregava um orgulho muito grande. Ninguém ousava tentar contra essa cidade, porque as suas muralhas eram de diâmetro gigantesco, casas eram construídas em cima dessas muralhas. Era uma cidade imbatível, inabalável, ninguém conseguia vencê-la, e isso carregava um orgulho desta cidade. Então os moradores ostentavam uma soberba, dizendo: ninguém pode contra nós não nos preocupamos com ninguém, porque a nossa cidade é edificada, cerrada e até mesmo defendida. Então Deus vai falar com Josué: eu tenho entregado a Jericó nas suas mãos, vai, eu vou dar estratégia. Qual a estratégia do Senhor? Rodeia a cidade durante 6 dias. Durante 6 dias você vai rodear a cidade, simplesmente vai rodear, rodeia a cidade. No 7º dia você vai rodear 6 vezes, 7ª vez eu entrego Jericó nas suas mãos. Assim foi, uma estratégia de guerra fora da possibilidade, uma estratégia de guerra incomum na época, uma estratégia de guerra que com certeza fez os inimigos sorrirem e até mesmo pensar: o que aconteceu com este povo? Esse povo deve estar louco, dando voltinha ao redor do muro, como é que vai acontecer isso aí? Mas a Bíblia diz que no último dia, aleluia, Deus cumpriu com a sua promessa, Jericó veio abaixo. Só que porém havia uma ressalva, havia uma instituição e até mesmo uma ação de Deus que ordenou a Josué, dizendo: tudo aquilo que existir dentro de Jericó deve ser aniquilado, tudo, desde o boi, desde as pessoas, tudo deve ser morto, porque a Jericó era uma cidade muito pecadora. Havia pecados dentro desses muros dessa cidade que acontecia, que nem convém nós falarmos. Era algo terrível, era um povo totalmente depravado, era um povo totalmente maligno, sagaz, e Deus vai determinar a aniquilação deste povo, e esta cidade seria considerado anátema ou amaldiçoada. Perceba que esta é uma sentença de Deus, algo que Deus vai lançar sobre esta cidade, e todo homem que edificar essa cidade será considerado amaldiçoado. Então nós temos uma barreira social muito grande, porque quando nós falamos de judeu, falamos de pessoas, um povo zeloso por aquilo que é a ordenança de Deus, a lei de Deus, a ação de Deus, daquilo que Deus falou. E nós entramos dentro do Novo Testamento, nós vamos perceber que desde os tempos passaram, mas Jericó continuou com essa mácula de ser uma cidade amaldiçoada por Deus. Claro que nós encontramos pessoas, homens ímpios, que resolveram reedificar essa cidade, que ficou fora dos marcos originais, mas foram edificados a Jericó. E dentro dos tempos bíblicos era conhecida como a cidade das palmeiras, era um oásis em pleno deserto. Lá existiam mansões, pessoas importantes já moravam lá. Jericó era uma cidade até mesmo muito conceituada humanamente falando na época, mas carregava uma maldição terrível. Quando o judeu lembrava de Jericó, lembrava do Antigo Testamento, lembrava da sentença de Josué, lembrava da maldição que fora lançada, e logo ninguém gostava muito da ideia. Aí, para complicar mais um pouco o problema, ainda havia uma barreira social dentro da época contemporânea, porque dentro da época bíblica de Jesus, quem dominava o mundo era Roma. E quando Roma conquistou a Palestina, ela escolheu algumas cidades. As 10 cidades chamadas Decápolis eram um centro até mesmo de política e de conselho